Ok, pessoal, tudo bem? Ontem, né, nós vimos sobre os encontros vocálicos, né, a classificação deles, que é em ditongos, né, ditongo crescente, ditongo decrescente, tritongo e hiatos. Houve também, depois, na hora dos exercícios, algumas dúvidas a respeito do tritongo. Porque eu tinha falado para vocês que o tritongo ele é formado de uma semivogal, mais uma vogal e mais uma semivogal. E falei também para vocês, né, dei um exemplo, por exemplo, aqui. Averigou. Aqui nós temos o encontro de letras vogais. A esse encontro de letras vogais, eu falo numa única sílaba, averigou. Logo, esse aqui que está fraco é uma semivogal, esse aqui é uma vogal e aqui também uma semivogal. E falei para vocês que se aparecesse essa fórmula, tá, nós teríamos um tritongo. Depois dei um exemplo para vocês do balaio, estão lembrados? E falei para vocês que aqui, que nós tínhamos comentado que o A é sempre uma vogal, né? O I aqui está como semivogal e o O como uma vogal. E falei também a respeito do hiato, que o hiato eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Mostrando aqui para vocês a fórmula do tritongo, ó, semivogal, vogal e semivogal. Aqui eu não posso dizer que eu tenho um tritongo, porque apareceu uma vogal aqui e ela precisa ficar separada. E é onde nós classificamos isso daqui como um falso hiato. Só que na pronúncia, o que eu falei para vocês, que na pronúncia a gente fala isso aqui, ó, balaio. Certo? Não é isso que nós fazemos na nossa pronúncia? Depois, ó, vamos colocar o vocábulo meio. A mesma coisa. Eu tenho 3 letras vogais, mas quando eu estou pronunciando, se você observar, há uma prolongação, meio. Eu quebrei, não foi igual a averigou, que saiu o som numa única sílaba, né? Então, aqui, ó, meio é como se eu tivesse, vamos colocar em barras, né, para a gente saber que é a transcrição fonética. É como se eu estivesse falando isso aqui. Até na separação, como um aluno perguntou, se eu tivesse que separar o vocábulo, ele seria separado dessa fórmula, meio. Se eu tivesse que separar balaio, seria separado assim, balaio. Tá certo? Então, essa foi a dúvida que surgiu na hora do exercício. Bom, baseado nisso, seguindo a ordem dos fonemas, hoje nós iremos ver, então, os dígrafos, né? Os dígrafos e os encontros consonantais. Encontro consonantal, já o nome diz, encontro de consoantes. E ontem também eu falei para vocês que o encontro de consoantes, que a consoante ela tem uma letra e no que eu colocar um som, eu tenho um fonema. E a consoante é produzido, né, através de obstáculos, né? Por exemplo, eu só vou colocar os lábios, né? Vou chamar uma de bilabial, né? Correto? Então, quando falando a respeito dos dígrafos, os dígrafos eles se dividem em dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. O dígrafo consonantal, eu tenho o vocábulo blusa, grito. Se você for analisar cada unidade distinta, né, que é representado pelos nossos fonemas, você irá notar que o mesmo número de letras que eu tenho aqui
É o mesmo número de fonemas, né? Por exemplo, blusa. Você observa que você falou todas as letras. No momento que você falou, essa eu vou considerá-las as consoantes, porque elas têm um obstáculo, tá certo? Está produzindo o som. Aqui também no vocábulo grito, ó, eu tenho encontro, se eu fizer eu tenho consoante, consoante, encontro consonantal, e estou pronunciando eles, ó, grito, certo? Já o dígrafo, o que acontece com o dígrafo? Eu vou ter esse vocábulo, chuva, mas na hora que eu for pronunciar, você observa que o H eu não estou pronunciando. Aqui saiu um novo som, ó, sh, correto? Como eu tenho duas letras e emito um único som, eu vou contar só como um fonema. Aí é a contagem de fonemas também. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. As letras, você sabe que representa a escrita. A pronúncia, no que eu falei, é como se eu tivesse falado isso aqui, ó. Chuva. Tá? Aqui é mais ou menos um símbolo que você... Ok. Que você... gramática, nas primeiras páginas de qualquer gramática, você vai ter esse símbolo, tá? É a transcrição fonética, do que a gente pronuncia. Chuva. Contando que eu pronunciei o som que foi emitido, eu só tenho 4 fonemas. Então, terei 4 letras e 4 fonemas. Nessa classificação aqui, eu vou dizer que eu tenho um dígrafo consonantal. Outro dígrafo consonantal, que é muito falado também, ó. Contando as letras, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Agora, o que eu vou pronunciar aqui? Guerra. Se você observar, eu estou falando só isso aqui, tá? Que é o símbolo, né, da fonética. Guerra. Correto? Então, vou ter 1, 2, 3, 4. 4 fonemas. Outro exemplo. Eu tenho o vocábulo osso. Se eu tivesse que... No momento que você olha aqui, você vai ver 2 S's, você quer dizer que é um encontro consonantal. Mas não é. Para ser encontro consonantal, eu tenho que pronunciar, tá? Que nem aqui, ó, grito, que nem aqui blusa, ó, bl, tá? Pronunciando. Nesse contexto aqui, eu vou ter as letras, né? S e S. Mas na hora que eu pronuncio, eu só falo isso aqui, ó. Osso. Contando letras, eu tenho 4 letras. Contando o som emitido, eu só tenho 3 sons. Então, tenho 3 fonemas. Correto? Alguma dúvida até aí? Bom, seguindo agora, dígrafo vocálico. Lembrando que as consoantes, né, que nós conhecemos, né, B, S, D, F, né, J, J, L, se eu for pronunciar, tá, será dessa forma. Até vai ficar engraçado, né, eu ficar falando S, D, mas é o som. Olhando só isso daqui, eu tenho a escrita. Mas colocando o som, né, vou ficar B, S, D. E lembrando que aqui, além de eu pronunciar S, eu também posso fazer K, né? S de cebola, K de casa, correto? Aí você vai olhar e dizer, ah, Ivone, você pulou o H. Não,
o H, eu consigo colocar algum som aqui no H, a não ser no inglês, ou então no árabe, né? House. House, eu posso dizer que é uma consoante na língua inglesa, mas na língua portuguesa não. Está na nossa língua por etimologia, né? E o H também ele faz parte dos dígrafos, ou então também vem do latim, né, determinados vocábulos, né, como hoje, herbívoro, né, mantiveram a letra H. Mas você não pronuncia ela, você não produz som. Então, não posso considerar como uma consoante. Ela vai aparecer geralmente, né, nos dígrafos. Agora, outra letra aqui. Nós temos o M e o N. Quando eu uso mamãe, eu estou pronunciando esse obstáculo. Se eu falar nada, ninguém, não, você pode observar que eu estou pronunciando essa letra, esse fonema, né? Agora ele está como um fonema. Mas em determinados contextos, você irá observar que eu não pronuncio. Por exemplo, o vocábulo quanto. Analisando aqui, só essa letra. Eu estou pronunciando, posso dizer que ela é uma consoante? Posso dizer que aqui eu tenho um encontro consonantal? Para eu ter um encontro consonantal, faz-se necessário eu ter as consoantes. Consoantes são sons produzidos. E aqui eu não produzi o N igual a nada, ninguém. Correto? Aí, pronúncia. Eu vou fazer isso aqui, ó. Quanto. Na nossa língua, nós não usamos o til, né, para determinados vocábulos, a não ser os vocábulos indígenas, né, que nós usamos o til. Do contrário, nas nossas palavras, tá, não é usado o til. O N aqui está apenas para indicar a nasalização do vocábulo. Como eu tenho duas letras, né, você contando aqui, ó, tem uma letra, aqui tem a segunda nesse contexto, mas na hora que eu pronuncio um único som. Então, vou dizer que aqui está acontecendo um dígrafo vocálico. Estão entendendo? Seguindo, mais um exemplo. Vou colocar o vocábulo também, para você ver a diferença. Também. Vamos supor, você, se não prestar atenção no dia da prova, e eles pedirem para vocês o encontro consonantal, e você só olhar as letras, se você olhar as letras, você vai dizer que aqui tem encontro consonantal. Se você não prestou atenção, né, não sabe fazer a diferença, distinguir a diferença entre um encontro consonantal e uma letra, você vai dizer que aqui tem encontro consonantal. Não. Você tem letras. Agora, som. O que eu pronuncio aqui? Vamos fazer a transcrição. Eu vou falar, ó, bem. Não é isso que eu estou falando? Também? Ó, tenho uma letra, tenho a outra letra aqui, mas na hora, ó, juntei, o M está apenas para nasalizar o vocábulo e formou um único som. Aqui eu vou dizer que eu tenho dígrafo vocálico. Aí você vai dizer assim, mas no final ali, também. O M agora, ó, ele nasaliza, mas ele também tem um som de ditongo. Então, como ontem nós vimos, no final da palavra eu tenho um ditongo nasal. Isso mesmo. É isso aí, André.